Sejam bem-vindos, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Nós estamos no projeto Humanos Cidadãos do Cosmo. Já publicamos vários vídeos nesse projeto, que é o projeto número 2. O projeto número 1 foi Sobreviventes, Quase Humanos. E agora, nesse projeto Cidadãos do Cosmo, estamos publicando 4 vídeos. Esse é o primeiro de uma série onde vamos falar da criação, da vibração aos sentimentos, olhando o enfoque da criação do princípio primordial, princípio espiritual, princípio material, as vibrações primeiras do universo. Olá pessoal, é um prazer enorme estar aqui de volta. Nós ficamos aí uns 3, 4 meses sem produzir vídeo, mas vocês sabem que no Humanos Cidadão do Cosmo, esse projeto, ele ainda tem mais uns 7, 8 vídeos, mas nós precisamos fazer muita pesquisa e outros encargos que tivemos nesse período aí nos dificultou. Mas estamos voltando com a carga toda e hoje nós vamos apresentar para vocês uma série. São 4 vídeos e esses vídeos têm o título Da Vibração aos Sentimentos. Isso estava lá no nosso projeto inicial do Humanos Cidadãos do Cosmo, com uma diferença de nome, mas da vibração primordial aos sentimentos. Então, nossos 4 vídeos que nós vamos apresentar, eles tratam exatamente desse processo de evolução entre a vibração primordial da criação do princípio espiritual, passando pelo homem, passando pela evolução e chegando a um nível de sentimentos, um nível maior. E esse primeiro projeto, ele trata para a gente de situações que envolvem crença, imaginação e ciência. E nós temos uma dificuldade no nosso mundo, porque esse mundo é um mundo muito dogmático em todas as áreas. Então, a religião muito dogmática, a ciência combateu o dogmatismo da religião e se tornou dogmática. Então é o pêndulo, né? Existe um vídeo que eu falo dessa história, onde um trocou o lado do pêndulo com o outro. Mas o que importa aqui é que nós vamos usar a nossa imaginação, porque vamos falar de coisas desconhecidas ou incompreensíveis, como eterno, como infinito, como Deus, como dimensões. Então são dificuldades que não só a imaginação tem, mas a ciência também tem, a religião também tem. Então nossos vídeos vão ser assim, dá uma olhada aí na tela. Da vibração primordial aos sentimentos. Primeiro vídeo, criação dos princípios espiritual e material, direto da vibração da dimensão divina. Então, na dimensão divina, inalcançável por nós, existe uma vibração, e nós vamos entender como isso funciona, que dá à primeira dimensão concreta o princípio espiritual e material. Depois nós vamos no vídeo 2, explorando a bacia da circunferência. O que será isso? A bacia da circunferência. Do instinto à razão. Vamos falar de instinto, de hábitos, emoções, egoísmo, orgulho, ignorância e outras coisas mais. Esse é o vídeo 2. No vídeo 3, nós já vamos subindo um pouco a bacia, explorando a evolução da razão aos sentimentos. Senso crítico, identificação, despertamento, consciência, fraternidade, inclusão, inteligência e sentimentos. E no último vídeo nós vamos falar explorando a subida da bacia na dimensão quinta, a quinta dimensão. Sentimentos, virtudes e vida do sono, coisa que nós não nos preocupamos, né? Quando nós estamos dormindo, nós temos um sono, e isso é uma vida, é importante se preocupar com ela. E despertamento na quinta dimensão. Então esses são os tópicos que nós vamos levar nesses 4 vídeos. Esse primeiro é um pouco mais longo, porque ele fala do processo da criação, e nós colocamos ele em 3 etapas. A primeira etapa é a dimensão divina, é quando se cria tudo, né? O princípio, quando se cria todo
o movimento inicial dos elementos fundamentais primordiais. Depois dessa criação, nós vamos falar da trajetória do princípio espiritual em todas as dimensões até se tornar um espírito na 7ª dimensão, que é a bacia. Depois vamos falar da subida, voltando às dimensões, mas não mais densificando, mas sutilizando-se. Vamos falar disso até chegar na 1ª dimensão como anjos, ou seja, a nossa angelitude, e depois o que acontece quando se chega lá. Mais alguma coisa acontece, muito interessante. Depois disso nós vamos falar do 3º movimento. Já que falamos da vibração primordial divina para a concretude, vamos falar também da vibração primordial divina para a concretude da matéria, do princípio material. Como é que está acontecendo isso? Em que dimensão acontece isso, acontece aquilo? E vamos usar, inclusive, a imaginação científica, porque a ciência também tem esse prazer de ter imaginação e pensar, por exemplo, em teorias até interessantes, mas ainda sem validade científica, mas vamos usá-la, porque nós vamos usar muita imaginação para falar disso, e não tem outro jeito. Mas vamos usar também filosofias, vamos usar religião, vamos falar um pouco de ciência, tudo isso tentando juntar para dar a vocês uma ideia mais ou menos clara da criação e da evolução, até nós podermos então emplacarmos nos outros vídeos. Espero que seja interessante, que você aprenda, que você fique feliz com esse vídeo, porque ele é muito bonito. Então vamos lá. Obrigado pela sua presença e muita paz. No início, o absoluto, Deus e seu poder. Não um espírito ou espírito primordial ou grande espírito, não uma energia ou uma energia primordial, mas algo inconcebível, incomensurável, incriado. E para que nós possamos compreender a dimensão da criação, precisamos imaginar a dimensão primeira, ou a dimensão divina. Mesmo assim, estaríamos definindo um local, mas nossa imaginação não abarca não espaço ou não tempo. Mas vamos buscar falar daquele para o qual não existe o tempo nem o espaço. Deus, então, exala seu poder, o único e maior poder do universo, o amor, a vibração que o amor exala no universo. Em contrapartida, ela vai se densificando nas dimensões seguintes. Este poder do amor, ele tem 2 aspectos fundamentais, 2 e únicos aspectos fundamentais. O primeiro é da criação. É através do poder do amor que todas as outras leis e todas as outras forças exaurem a sua capacidade para a criação, para a transformação. Mas é também através do amor do seu poder que Deus faz o processo de resgate, de captação, de arrastamento de todas as criaturas criadas, no início, primordialmente, como seres angélicos, na sua jornada final de evolução. O poder do amor é definido em várias filosofias, várias religiões, mas nós vamos pegar aqui um ponto principal. Por que nós escolhemos o amor como grande poder de criação e de transformação e de resgate? Está em Mateus 22, 34 e 40, quando Jesus diz: o amor abarca todas as leis e todos os profetas em todo o universo. Então agora vamos apresentar aqui o que nós chamamos de processo gestatório da criação do universo espiritual e material, o processo de gestação do universo. Em algum tempo, movimenta-se um ponto nessa dimensão divina, ainda na dimensão divina. Vamos representar esse ponto e simbolizá-lo como uma semente da criação. O próximo passo da gestação
é a delimitação daquilo que é ilimitado, a circunferência, que engloba o infinito da criação. Essa circunferência entra num processo gestatório, fluindo e girando na atmosfera do poder divino. Assim é gerado o primeiro elemento, o princípio espiritual, o primeiro diâmetro da circunferência. Logo em seguida, o segundo elemento primordial, o princípio material, o segundo diâmetro da circunferência. Ambos formando dimensões no interior da circunferência, diâmetros que criam uma instabilidade, a instabilidade da deliverance. E então, a circunferência se romperá em outra dimensão ou na primeira dimensão concreta. Com o rompimento, os dois princípios são lançados na primeira dimensão concreta criada. Ali, separados, tentam se juntar novamente, mas por mais que busque a forma original da circunferência, não tem elementos suficientes para completá-la. Afinal, são dois diâmetros, não são suficientes para formar uma circunferência. Chega em socorro desses dois elementos um terceiro elemento, um elemento abstrato, criado diretamente pelo poder do amor divino, a vontade. A vontade é uma potência de um diâmetro de circunferência que se junta aos outros dois princípios, e nesta união buscam novamente a forma original, mas não consegue, por mais que tentem formar uma circunferência, por várias tentativas não conseguem porque percebem que existe um infinito entre três diâmetros e uma circunferência. E esse infinito se chama, na regra matemática, o π. Ela, a vontade, representado por um ser feminino que tem a energia de agregação e impulsionamento dos princípios em sua jornada, aglutina o princípio espiritual para que ele use o princípio material em uma jornada de densificação, aprendizado e novamente uma subida na escala evolutiva para tornar a fazer a roda da vida girar. Destas formas, a gestação divina gerou os princípios concretos, princípio espiritual e princípio material, e um princípio abstrato, a vontade, a força impulsionadora que agora dirige o princípio espiritual junto ao princípio material. Essa ligação do princípio espiritual com o material é como se fosse uma grande dança cósmica, na primeira dimensão após a dimensão divina. Os dois princípios irão se unir com a força da vontade, como se fosse uma grande dança. E quando se unirem, se estabelece uma luz, como uma estrela, que irá seguir na roda da transformação, do conhecimento e do crescimento espiritual. E essa vibração inicial nos é falada na Bíblia dos cristãos, porque disse, no início era o verbo, era a palavra, era o som. E também é dita em outras filosofias, por exemplo, como a indiana, que nos fala da vibração da criação, o Om.
Esses elementos primordiais agora fazem parte da primeira dimensão criada. O objetivo desses princípios é iniciar uma jornada, onde o princípio material transformará nos evos da existência, densificando-se em 7 dimensões e servindo de roupagem ou instrumento para o princípio espiritual, que também se transformará em contato com esses elementos materiais. Caberá ao princípio espiritual dirigir os elementos materiais nesta jornada de criação, transformação e posteriormente uma subida de volta ao ponto inicial, chegando à angelitude ou espírito perfeito, destino de todos os seres criados, para contribuírem como co-criadores na imensidade da criação e evolução universal. Na sequência de nosso estudo, vamos analisar o processo já nas dimensões concretas materiais, ou desde a primeira dimensão após a dimensão divina, que recebeu os princípios, para compreendermos o processo vibracional, espiritual e material, que irá nos levar à evolução até o ser humano. Olá, pessoal! Vocês acabaram de ver o processo da criação divina traduzido em símbolos. Os símbolos são importantes para que nós, nesse estágio, possamos compreender melhor coisas que ainda estão fora da nossa compreensão racionalmente. O formato utilizado já foi usado por várias filosofias espiritualistas do passado. Na China, do I Ching, a criação com símbolos duais, simbolizado pela circunferência, pelas forças Yin e Yang. Na Índia, através das vibrações da criação pelo som Om ou Aum em sânscrito, e também por vários filósofos antigos na geometria sagrada, utilizada nas antiguidades por vários povos. Na simbologia da criação bíblica, que nos diz que no início era o verbo, mas verbo também significa uma palavra também é som. Espero que este modelo utilizado lhes tenham dado uma visão da criação do princípio fundamental, espiritual e material. E aproveitem também os próximos tópicos dos vídeos, pois tenho certeza que serão muito interessantes para o nosso autoconhecimento. Como puderam observar no simbolismo da criação dos princípios fundamentais, utilizamos alguns símbolos de forma bem simples, para buscarmos compreender um pouco daquilo que ainda não alcançamos de fato, a compreensão da criação e de Deus. Mas utilizamos textos espiritualistas, filosofias espiritualistas diversas e observações, para podermos criar através dos símbolos uma visão sobre a criação do universo. Mas até agora, falamos da dimensão divina, e quando o processo gestatório dos princípios fundamentais do universo, quando eles são lançados na primeira dimensão. Esses princípios chegam na primeira dimensão e eles vão desempenhar um papel numa jornada eterna de aprendizado, de construção. O primeiro processo das dimensões é a criação dos corpos para que possa haver a vida material como conhecemos. Dessa forma, vamos agora acompanhar passo a passo a viagem do princípio espiritual e suas outras roupagens, que utilizará nas dimensões seguintes, e vamos nos ater depois na 7ª dimensão com mais detalhes, pois é a nossa dimensão, a dimensão mais densa da criação. Então vamos agora fazer a nossa viagem, que é muito interessante. A nossa viagem vai falar de movimentos. Então a primeira dimensão, o primeiro movimento. Após serem lançados na primeira dimensão, o princípio espiritual, com a ajuda da potência da vontade, se junta ao princípio material, pois este último será seu instrumento de aprendizado e relação com a vida material,
De onde tirarás experiências, vivências nos bilhões e bilhões de anos de jornada, para chegar novamente na primeira dimensão, mas dessa forma, com todas as experiências vividas nos evos da existência, nas dimensões materiais. Agora vamos para a segunda dimensão. Na segunda dimensão da viagem, encontram agora a semente chamada consciência, criada pelo plano divino. Esta se liga ao princípio espiritual e terá papel fundamental na rota da jornada. Mas Deus colocou uma bússola para essa grande viagem e instalou na consciência esta bússola, a qual está impregnada de todas as leis do universo, as leis naturais, materiais e morais. Sendo assim, o viajor da eternidade, o peregrino do universo, tem em si uma ferramenta que, quando aprender a acionar pela razão, a qual se concretizará na sétima dimensão, terá uma luz que o guiará na subida às dimensões, não se densificando, mas agora sutilizando seus corpos, pois voltará à primeira dimensão em outra condição. Agora chegamos na terceira dimensão. Vocês estão observando que nessas dimensões o que está acontecendo é uma criação dos corpos, das ferramentas, das densificações, para que nós cheguemos ao ponto de um espírito, lá na sétima dimensão. Agora estamos na terceira. Nesta dimensão é criado o campo mental ou corpo mental, de forma pura, simples e ignorante, sem máculas e sem conhecimento. Então, os corpos vão se juntando em cada dimensão que se chegue. O campo mental ou corpo mental puro será acionado após as experiências serem atendidas, quando o princípio espiritual se tornar um espírito e ter vivido experiência na matéria. Chegamos agora na quarta dimensão. Os princípios começam a se tornar mais densos, pois entramos, como podemos dizer, no reino material, ou reino onde a matéria sai das dimensões espirituais para mergulhar na condição material. Reino material ainda desconhecido da ciência, mas aqui o campo mental apenas se densifica, pois ainda não está em ação, necessita ainda de mais ferramentas para suas relações com a vida material. Chegamos na quinta dimensão. Nesta dimensão, o corpo espiritual é preparado, ou corpo astral ou corpo espiritual. Na verdade, outros elementos das dimensões anteriores se densificam para formar a ferramenta necessária para que o princípio espiritual tenha condição de utilizar definitivamente o princípio material como ferramenta. No caso, a preparação para que o princípio espiritual se encaminhe para a dimensão mais densa, na condição de um espírito com identificações próprias, nos reinos a que irá iniciar seu caminho da matéria conhecida. Na sexta dimensão, é preparado o corpo etérico, ou aquela energia que será como que uma pilha de vida, uma energia do corpo físico que acompanhará o ser em toda a sua vida de encarnado. E finalmente chegamos na sétima dimensão, a dimensão da densificação da matéria como nós conhecemos, da vida dos encarnados, dos seres viventes em todos os reinos na sétima dimensão. Após a criação do princípio espiritual e material na primeira dimensão, após a entrada da consciência com as leis divinas impregnadas, com a criação do veículo de ligação entre o espiritual e material, com a energia condensada em condição de absorver impactos entre a relação da vida física com o corpo espiritual, está tudo pronto para a jornada na matéria mais densa. Os reinos existentes na matéria densa. Vamos nos fixar nesse processo em próximos vídeos. O fundo da bacia, como podemos dizer,
é onde moram os seres conhecidos e encarnados, onde o espírito já vive suas maiores experiências na densidade material, desde o animal irracional até o racional, rumo a humanos. Mas no fundo da bacia, ainda somos sobreviventes, quase humanos. Há que começar a sair do fundo da bacia, sair em direção ao retorno das dimensões, mas para isso é preciso aprender, aprender e aprender. Espíritos que residem após a quarta dimensão são apenas seres de luz e, mais acima, os angélicos, nosso destino. Esta subida se faz com muitas capacidades e necessidades que precisam ser atendidas para merecer estar nessas dimensões. Nos próximos vídeos, iremos exatamente falar dessas capacidades e necessidades. Na verdade, todo esse vídeo é uma preparação para os vídeos que trabalharemos como esses quesitos. Agora, o caminho de volta. Na sexta dimensão, o ser está superando sua condição de sobrevivente quase humano. O planeta também já estará em condições melhores para abrigar seres dessa condição. Aqueles que não superaram irão reencarnar em planetas na condição específica às suas vibrações. Nesta dimensão, a consciência foi quase que totalmente desperta, ou seja, já se conhece as leis divinas e se busca vivê-las, ainda não na sua plenitude, mas uma forte vontade impregna todo o ser. Subindo para a quinta dimensão, o ser já está consciente do plano astral, ou seja, já tem quase que total consciência de sua vida durante o sono, onde irá mover-se no plano astral, mas ainda encarnado, mas com consciência, e para isso é preciso estar apto ao conhecimento e controle do corpo astral, bem como já ter desenvolvido sentimentos, virtudes que lhe dá a condição de consciência da vida no mundo espiritual. Na quarta dimensão, o ser já é totalmente humano, ou seja, cumpriu o seu Dharma aqui no mundo material. Aprendeu, ensinou, iluminou-se. Então seu mental se aproxima do mental puro. Já conseguiu superar emoções, desejos, instintos e outras coisas. Agora se prepara para a mudança mais radical, mais fundamental, a entrada no reino dos desencarnados. Subindo para a terceira dimensão com a consciência totalmente desperta e domínio completo sobre a matéria e seus efeitos, o ser não precisa mais reencarnar, está liberto da matéria. Mas poderá fazê-lo, se quiser, para vir como grande missionário, mestre ou instrutor em grande nível, contribuindo para a evolução daqueles que estão na bacia da circunferência, os seres densos materialmente falando. Nós temos vários exemplos na história desses seres. Subindo para a segunda dimensão, abriga ali os seres que, além de superar todas as condições da matéria e da consciência, mergulham em conhecimentos desconhecidos dos seres abaixo, das dimensões abaixo. A entrega a Deus é total e passam a trabalhar na administração divina como co-criadores. Então chegamos novamente na primeira dimensão. São os seres angélicos. São ligados direto ao divino. Trabalham em todo o universo criando mundos, estrelas, controlando o processo de criação, transformação, pois estão totalmente alinhados e ligados ao poder divino, que os capacitam para este trabalho de seres divinos, como disse Jesus. Vós sois deuses, e podereis fazer muito mais do que eu faço. Mas quando os seres chegam na primeira dimensão, já percebem que estão totalmente capacitados e ligados a Deus, mas também percebem a questão da circunferência e o pi, pois não mais chegam na dimensão divina, mas sim na primeira dimensão. E então, os próximos passos para essa eternidade que deverá continuar e continuar. Assim como a matéria se transforma e expande, assim como o universo se transforma e expande,
E podemos até conjecturar que ele não mais para de expandir, pois é como um elástico infinito, que está sendo sempre impregnado de energia vinda do poder divino. Assim também, o ser angélico estará em expansão, como uma grande roda que gira agora em forma senoidal. E agora serão os instrutores e administradores dessas dimensões pela eternidade. Nós vamos ver agora de uma forma simbólica esses seres angélicos quando chegam no nível 1, com contato direto com Deus, mas ainda não na dimensão divina. Todos se reúnem perante o Criador em todo o universo e são distribuídos de acordo com as ordens de Deus nosso Pai para todo o universo, para trabalharem, para proporcionar em cada mundo, em cada local do universo, milhões desses seres vão de encontro ao crescimento, ao apoio, à ajuda, à construção também de outros seres angélicos. Após a reunião com o divino, eles saem com a luz, com o poder, com a força do amor, que iluminará os seus caminhos por toda a eternidade, por todo o universo. A próxima etapa, então, será o próximo vídeo, onde vamos discutir exatamente o fundo da bacia e a subida da bacia, desde as vibrações instintivas, emocionais, de sentimento, de virtudes. Esse é o processo dos próximos 3 vídeos. Conto com vocês. Como puderam observar, considerando a premissa da existência de um Criador e das vidas sucessivas, a reencarnação, mostrando a evolução do princípio espiritual e material a partir da primeira dimensão, após a dimensão divina e todas as outras dimensões até chegarmos à bacia na 7ª dimensão, a dimensão mais densa aonde vivemos. Mostramos também que existe uma criação da primeira à 7ª dimensão, sendo que na 7ª dimensão nós seres físicos vivemos, mas existe um retorno com transformação e uma evolução, a primeira dimensão junto ao divino. Logo após, através das vidas, começa a subida novamente das dimensões. Agora não mais densificando, mas iluminando e sutilizando seus corpos até atingir a primeira dimensão. Os próximos capítulos, os vídeos serão mais profundos e relacionados nas 7ª e 5ª dimensões. Assim como falamos da evolução do princípio espiritual a partir da primeira dimensão até a 7ª, e a subida novamente para a primeira dimensão no processo evolutivo, vamos falar um pouco também do princípio material, que depois que o princípio espiritual se liga ao princípio material na primeira dimensão,
começa o processo de densificação da matéria. E nós vamos olhar então esse processo, que é um processo imaginativo e, em algum ponto, científico. O primeiro passo foi a criação do princípio material, que vem da vibração divina, do poder do amor, para a primeira dimensão. Então nós vamos ver que na primeira dimensão o princípio material é algo muito sutil, imperceptível mesmo para a ciência atual e provavelmente para o futuro. Uma boa parte do nosso futuro nós não ainda alcançaremos esse processo, que é um processo muito sutil. Mas logo em seguida, na segunda e terceira dimensões, essas vibrações que começam a se materializar e através da coordenação do princípio espiritual, começa a se densificando. O primeiro passo da densificação é a harmonização desse princípio que veio do poder do amor, onde ele vai vibrar numa constante, como se fosse uma grande explosão, gerando corpúsculos de uma infinidade diminuta, que hoje a ciência teoriza como cordas, mas são corpúsculos, como se fossem cordas vibrantes. E nós estamos aí na segunda e terceira dimensão com essas cordas vibrantes, estamos falando de vibração. Essas vibrações, elas emitem luz, emitem som, é o som do universo, né? E aí, dentro da própria terceira dimensão, começa a haver algumas pequenas condensações, algumas modificações, sintonia de som, sintonia de cor, sintonia de luz, de modelo de cordas. Elas se unem em determinados pontos, e quando a gente fala determinado ponto, nós estamos falando de trilhões, quatrilhões, coisas infinitas, e começam a formar o quê? Os primeiros elementos elementares dos átomos. Nós estamos falando daqueles corpúsculos quânticos, corpúsculos quânticos que irão mais tarde formar os átomos. Essas condensações, elas começam a ocorrer e formar aquilo que hoje se chama de elementos fundamentais dos átomos, dos quarks, dos elétrons, corpúsculos inimaginável pequeno. Para se ter uma ideia, um átomo, que perto desses corpúsculos são coisas enormes, um átomo, num grão de areia, nós teríamos trilhões de átomos. Dá para a gente imaginar o tamanho desses corpúsculos quânticos. Em algum momento, na terceira dimensão, ocorre novamente uma grande explosão, uma grande modificação, né? É como se fosse um Big Bang, né? Em outras dimensões. E aí ele lança o quê? Na quarta dimensão. O que é a quarta dimensão? A quarta dimensão é o mundo material como nós conhecemos, como nós estamos descobrindo. E o que é lançado na quarta dimensão? Já é lançado as partículas atômicas, que formam então os átomos. E esses átomos, nós sabemos, é o que forma toda a vida conhecida, todo o nosso universo. E dentro desse processo de evolução e crescimento, a partir dos átomos, a criação dos corpos mais complexos, todos criados, todos transformados com um imperativo de leis, de regras físicas, matemáticas, coordenada pelo princípio espiritual, que aglutinará, condensará, transformará essa matéria nos evos, nos bilhões e bilhões de anos. E em algum momento, nós vamos ter então as transformações, dando origem a quê? A sóis, estrelas, planetas e muito mais. Mas a transformação da matéria é algo maravilhoso também. Por que não para por aí? A imensidade do universo é algo assombroso. Quando nós falamos de coisas como eternidade, infinito, tamanho do universo, tempo, espaço, o que alcança isso é a nossa imaginação. A nossa imaginação precisa usar símbolos para que compreendamos tudo isso. Nós vamos fazer agora um pequeno passeio
por esse processo imenso do universo. E vamos mostrar duas grandes descobertas ou presenciamento que a ciência fez de eventos, descobertas de eventos que são recentes e que faz com que a gente perceba a grandeza, a imensidão desse universo. O grande presenciamento foi dado por cientistas há pouco tempo atrás, uma grande combinação de duas estrelas binárias. E nós vamos ver no vídeo como se elas estivessem dançando e querendo se unir, dançando, querendo se unir. Em algum momento elas se unem e causam uma grande explosão. E essa explosão foi vista a olho nu aqui na Terra, recentemente. Uma outra grande descoberta recente é Laniakea. Laniakea é um aglomerado de aglomerados de galáxias. Imagine o que é uma galáxia. A nossa galáxia Via Láctea. À velocidade da luz, você levaria 100 mil anos para cruzar todo o diâmetro da Via Láctea. E o que é a velocidade da luz? A velocidade da luz, uma forma fácil de entender, é eu posso ir à Lua aqui da Terra e voltar em 2 segundos. Então eu fui e já voltei. Isso seria uma representação
grosseira da velocidade da luz. Para nós viajarmos para Andrômeda, que é uma galáxia vizinha nossa, são milhões de anos. Então a gente não consegue conectar a nossa mente a essa grandeza. E nós, seres densos, da quarta dimensão para baixo, quarta, quinta, sexta, sétima, nunca viajaremos à velocidade da luz. Essa é algo que não acontecerá. Viajar para outras estrelas, outros mundos, outras galáxias, exige primeiro que você esteja na terceira, na segunda ou na primeira dimensão. É a dimensão espiritual da sutilização dos corpos materiais. Exige-se mais do que tecnologia, exige-se sabedoria. E sabedoria não existe na densidade material das dimensões abaixo da terceira. Mas a nossa imaginação, após o evento do Hubble, do computador, nós conseguimos montar imagens maravilhosas do universo. E essas imagens aproveite como as imagens finais sobre o princípio material se tornando essa coisa maravilhosa que são essas nebulosas, essas criações imensas do universo. Bom, agora que chegamos no final desse primeiro vídeo, espero que você tenha gostado, vamos nos preparar para o segundo. O segundo vídeo ele vai falar para a gente da bacia, porque na verdade o que importa mais para nós, além da imaginação, de filosofia, é como é a nossa vida. A nossa vida é a vida na bacia, mas nós temos que alçar voo, nós temos que alçar a subida da bacia na circunferência. Então precisamos falar da sétima dimensão, precisamos falar da quinta dimensão. A sexta dimensão vamos falar superficialmente. Por quê? A sétima é onde vivemos. As questões que estão aqui, que vocês vão ver que na sétima dimensão, a maioria das questões são tratadas no projeto 1, Sobreviventes Quase Humano, que você encontra no canal 11 vídeos sobre vários assuntos. O canal é José do Carmo Ruela. Lá você encontra várias questões relacionadas a viver na bacia. Mas nós queremos falar de viver na bacia, mas queremos falar também de como sair da bacia. E aí nós estamos falando da quinta dimensão e as outras mais. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo. Conto com você para ver o segundo. Muita paz!